Fala galera, o Santa Cruz está trazendo um caminhão de reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os nomes, torcedor que já acompanha aqui os nossos canais Multiplay, já estão familiarizados. O Jonatas Paulista, que estava no Noroeste, disputou a Série 1 do Campeonato Paulista. Este já está no Arruda desde a semana passada, já vem treinando. Vai trazer também o Favela, Pedro Favela, jogador de 25 anos, que estava no Velo Clube, outro clube do interior de São Paulo, que disputou a Série 1 do Paulistão, já também chegou ao José do Rego Maciel. Chega nos próximos dias o Eurico Lima, ele que é zagueiro, passou pelo Clube Náutico Capibaribe e estava no Betim de Minas Gerais. E um atacante que vai chamar muito a atenção do torcedor coral é o Israel, um atleta de 21 anos, ele estava no clube da 5ª divisão do campeonato italiano, o Lodigiani. É o clube que ele jogava, é um atleta brasileiro e vai ser um ativo da SAF Coral. Os direitos econômicos deste jogador já estão comprados pela Cobra Coral Participações S.A. E outras contratações virão por aí. Santa vai atrás ainda de volante, de meia, de lateral. O Yuri Ferraz está voltando do Velo Clube, onde estava no Campeonato Paulista. É um ativo também do Santa Cruz e vai voltar e vai ficar à disposição do técnico Itamar Schulli. Por falar em Itamar Schulli, ele se apresentou normalmente nesta quarta-feira. Comandou os trabalhos de reapresentação dos jogadores. Alguns atletas foram liberados por uma questão de virose, mas chegaram aí ao clube, se apresentaram oficialmente e aí os médicos do Santa Cruz acabaram liberando alguns atletas, como o Tiaguinho, por exemplo, que está acometido por uma virose. Agora, você acompanha aqui no nosso canal Multiplay, a partir de agora, a entrevista na íntegra do executivo de futebol coral, Arley Menezes. Ele dá um apanhado dessas contratações que o Santa está trazendo e respondeu perguntas importantes. Por exemplo, o Itamar Schulli conversou com os dirigentes da SAF, conforme ele tinha cobrado ao final na eliminação do Campeonato Pernambucano, após o clássico contra o Sport Clube do Recife no Arruda. Houve essa conversa, o relatório de jogadores da avaliação foi entregue à direção. Por falar nisso, o meia Rafinha já saiu do Santa, volta para o futebol da Bolívia, foi uma saída em comum acordo e não está descartada a saída de outros atletas do elenco coral, que quer trabalhar com pelo menos 27 a 30 atletas nesta Série C, aliás, nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir e acompanhar na íntegra a entrevista coletiva de Arley Menezes aqui no Multiplay. Boa tarde. A minha pergunta seria sobre os nomes que estão sendo falados, né? Eurico, Favela, Jonathan Paulista e Israel. Gostaria de saber o que a gente tem específico sobre esses jogadores. Favela contratado, Jonatas contratado, Eurico contratado, Israel contratado. Eu faço a apresentação do Eurico posteriormente, que ainda não chegou, faço a apresentação do Favela e do Jonatas ainda durante a semana e do Israel Júnior também. Israel é um atleta que nós fizemos já sobre o contato diretamente com a SAF, junto com os atletas que a gente entende que virão para poder ser um ativo para o clube, atletas de boa formação, atletas que estão esperando uma boa oportunidade, uma chance para mostrar o seu potencial. E esse atleta é um atleta muito bem formado e nós trouxemos para o Santa Cruz uma condição muito legal. Arley, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa questão do Israel, né, que é um jovem e o torcedor naturalmente vai querer entender, porque eu acredito que tem participação da SAF nessa questão. Então, o que é que a SAF está querendo com o Israel, que é um jogador muito jovem para um campeonato que é o mais importante do ano do Santa Cruz? E se você me permite também, você falasse, com certeza houve uma conversa com o Itamar, né, depois de todo esse pedido dele para ter uma conversa. O que foi falado, o que a gente pode confirmar aí para a Série D em relação ao Itamar? Vamos lá. A questão do Israel, o Israel é um atleta de boa base, muito bem formado, um atleta que nós entendemos que, pelas condições, poderia vir como um grande ativo para o Santa Cruz e nós fizemos a contratação dele. A gente discute internamente, é lógico que a gente participa a SAF, né? Mas as decisões são tomadas aqui dentro e nós
decidimos trazer o Israel. Esse atleta é um atleta que nós temos que ter muito cuidado com ele, porque é um atleta ainda em formação, um atleta muito jovem, né? Então ele é um atleta para que a gente faça o aproveitamento dele, assim como a gente faz com o Vinícius, assim como a gente faz com os outros atletas. É como se fosse um atleta que acabasse de sair das categorias de base, que tem muito potencial para virar um futuro. Não estamos trazendo o Israel para ser a solução do Santa Cruz no campeonato mais importante, como você disse, mas também dentro de buscar bons ativos, porque o Santa Cruz precisa de ativos também para se manter bem no mercado. Itamar, perdão. Itamar, eu tive uma conversa muito rápida com o Itamar pós a entrevista coletiva. Nós ficamos aqui ainda no estádio mais um tempo e uma conversa muito tranquila, muito bacana. A gente tem um relacionamento de ótimo diálogo, muito aberto, e a chateação do momento da eliminação, e nós também sentimos isso porque queríamos ir mais longe. Todos nós temos o sonho de conquistar títulos pelo Santa, e naquele momento estava encerrada a nossa participação no campeonato, que mesmo assim o Santa Cruz disputou de forma brilhante, de forma muito efetiva, e vamos tocar normalmente. A gente entende também a frustração de momento, mas nós vamos tocar, e agora que nós nos reapresentamos, eu estive no clube esses dias todos, mas eles só se reapresentaram hoje, nós ainda vamos conversar durante outros períodos. Arley, boa tarde, João Batista. Arley, eu te fiz uma pergunta a semana passada sobre as contratações de Santa Cruz. Aí você falou mais ou menos uns 5 jogadores. Você ainda tem esse mesmo conceito que vai ser 5 jogadores ou mais? Porque os jogadores que vieram não renderam. Nenhum desses que vieram, por parte, eu acredito que seja da SAF. Então, o Santa Cruz vai trazer jogadores já em forma de jogar, ou vai ser para se recondicionar, e não renderam nada os jogadores que estiveram aí? Não, nós vamos a resposta por etapa. Nós vamos contratar ainda pelo menos mais os 5 jogadores, tirando os que nós já vamos anunciar. Nós queremos reforçar bem o elenco, deixar o elenco muito bem preparado para que possa fazer uma grande Série D e conquiste realmente o objetivo que foi o traçado no ano. A gente não pode jogar a responsabilidade nos atletas que chegaram pela desclassificação. Foi um conjunto, as coisas não deram certo para a gente nos dois jogos em que eram jogos eliminatórios, e a gente acabou não conseguindo performar. É lógico que são atletas que vão ganhar ritmo de jogo e que, com tempo de treinamento e de competição, eles vão dar muito resultado, até porque os nomes, nós sabemos que são nomes bons. E os jogadores agora que nós vamos trazer, com certeza, são jogadores prontos para jogar, porque disputaram estaduais, fizeram pré-temporada e vão se apresentar quase que pronto para poder fazer os trabalhos normais. Boa tarde, Arley e Hidalgo. A pergunta é a seguinte, até pegando carona na pergunta do João, desses 5 atletas você confirma 3. Os outros 2, quais são as posições que o Santa está prevendo para trazer, se já foram contratados, se vocês ainda estão negociando? E uma outra questão o próprio Itamar, você falou que teve uma conversa com ele, mas o Itamar cobrou muito uma conversa com os dirigentes da SAF. Essa conversa aconteceu, vai acontecer, tem previsão de acontecer? Obrigado. Vamos lá. Quando eu confirmei 3, mas eu quero trazer mais 5, mais 6, mais quantos forem possíveis em cima desses que já foram anunciados, né? Nós conversamos internamente e nós ainda entendemos que algumas posições nós precisamos reforçar. São posições em que existe o maior número de lesões, o maior número de cartões, e essas posições são as posições que a gente vai atacar mais no momento: primeiro volante, segundo volante, mais um meia, de repente mais um extremo. Nós vamos ver bem a carência, nós ainda temos um tempinho para a gente poder discutir essas posições, ver aquilo que a gente vai conseguir entregar de melhor.
mas nós queremos estar com um elenco bem homogêneo para que a gente possa disputar e todos aqueles atletas que normalmente vão jogar ou que vão entrar no decorrer da partida estejam realmente no patamar muito semelhante para que a gente não sofra prejuízo técnico nem físico. E o Itamar, a gente... não, com o pessoal da SAF ainda não, esse é um processo ainda que está em evolução. Quem conversou com o Itamar mesmo após a coletiva que eu estava aqui presente foi apenas eu. Fiquei com o Itamar aqui mais um tempo, é lógico que ele vai ter uma conversa no momento oportuno, né? As pessoas que dirigem a SAF, elas estiveram muito rapidamente em Recife, em todas as vezes que vieram para compromissos extensos, com pouco tempo, né? Então nós acabamos não tendo esse contato. O nosso contato aqui do futebol com a equipe do Vinícius Diniz, ela é mais constante, a gente se fala mais, a gente toma as decisões aqui, participa ele de lá, e é lógico que ele dá a opinião, mas a gente está sempre do nosso lado aqui tomando as decisões principais. Boa tarde, Arley. Boa tarde, Dalgo. Saindo um pouco dessa questão de contratações, de reforços, visando mais a preparação do time para a disputa da Série D, faltando pouco menos aí de 30 dias, né, para estrear na competição, e fazendo até um paralelo com o que aconteceu agora no Pernambucano. Santa Cruz passou 15 dias sem jogar e visivelmente perdeu o ritmo de jogo, né, nessas duas partidas das semifinais. Para que isso não aconteça no Campeonato Brasileiro, o tempo maior de inatividade, qual o planejamento na questão de treinamentos, de amistosos? O que é que está sendo planejado para que o Santa Cruz comece bem, sem perder tanto o ritmo de jogo, sem os atletas perderem na condição física? O que é que vai ser feito? Foi muito rápido, né, a nossa conversa pós-jogo, né, e eu fiz... junto com o Itamar, junto com o Tacão, com toda a comissão técnica, a programação. E nessa programação nós demos esses 3 dias de folga para que dê uma baixada na adrenalina. Agora a gente não para mais. Reiniciamos os trabalhos hoje, os jogadores já estão aí fazendo a preparação física a pleno vapor, nós vamos marcar amistosos, nós vamos treinar bem duro durante todo esse período para que a gente apresente um rendimento satisfatório. Eu acredito também com a chegada de novas peças, cresce também a concorrência dentro do elenco, a concorrência sadia, todos brigando por uma posição. Isso é muito legal, isso traz competitividade, isso traz crescimento e acho que vai ser uma preparação muito bem feita. Eu concordo muito com as suas palavras, como você falou, nós não demonstramos nos 2 jogos contra o Sport a força do Santa Cruz, o que foi o Santa Cruz. Eu até escutei uma pessoa da imprensa dizendo: olha, não vamos julgar o Santa Cruz pelos 2 jogos contra o Sport, porque o Santa Cruz fez um campeonato muito bom e realmente não fez 2 jogos no padrão Santa Cruz. E eu concordo com todas essas colocações. Então, vamos tirar de experiência e de observações também aquilo que a gente pode não ter feito de legal nessas 2 semanas que antecedeu a disputa da semifinal, para que a gente estreie e engrene forte já no início da Série D. Boa tarde, Arley. Boa tarde, Dalgo. Ô, Arley, o presidente recentemente ele deu uma declaração dizendo que faltou comprometimento de alguns atletas. São 2 perguntas. A primeira: está havendo alguma coisa internamente dentro do vestiário do Santa com os atletas, comissão técnica, direção de futebol? E a segunda depois que acaba o campeonato, é normal se fazer reformulação. Está chegando atletas e a tendência também é que saia. Você já tem um número específico de quantos atletas irão sair? Não, eu vou pela primeira pergunta. Não, aqui dentro o ambiente é o mais salutar possível. Nós ficamos com os atletas o tempo todo. Eu fiz, inclusive, as concentrações com ele, como faço sempre. A gente conta com o departamento de futebol o tempo todo aqui, todo mundo dando apoio, todo mundo dando toda a atenção para os jogadores, né? O nosso ambiente aqui é o melhor ambiente possível. Como eu disse, nós fizemos 2 partidas bem abaixo daquilo que costumeiramente o Santa Cruz é. E sem dúvida nenhuma que isso traz desconfiança, isso traz conversas paralelas, mas o problema em momento nenhum foi ambiente, o problema nenhum foi discussão, até porque o presidente Bruno fez o compromisso e fez todos os acertos financeiros que tinha, todas as pendências financeiras
antes da gente poder disputar a semifinal, e sem dúvida nenhuma que o rendimento apresentado não foi, mas eu não posso falar de forma nenhuma que jogadores foram sem compromisso com o clube, com isso é grande, isso é uma palavra muito forte, assim, eu colocar isso, né? Eu respeito a palavra do presidente, porque quem manda é ele é a força máxima do clube. Agora, tem dia que as coisas não acontecem, eu já estive dentro de campo, tem dia que você quer lutar contra as coisas e as coisas acabam não acontecendo da maneira que você quer. E nós tivemos nos 2 jogos um número de jogadores muito abaixo da sua condição física, da sua condição técnica, daquilo que eles poderiam apresentar, daquilo que eles poderiam fazer. Mas se fosse um ou outro jogador, você até falaria que existia alguma coisa de ambiente, alguma coisa que estava chateando, mas um número elevado e de jogadores tão importantes realmente causou para a gente assim, uma tristeza muito grande. Mas cabe a nós, como eu disse, detectarmos aquilo que de repente saiu errado, aquilo que a gente não conseguiu performar e trazer de experiência para que a gente não erre de novo. A segunda... número de dispensa. Nós ainda não tratamos o número de dispensa, mas nós temos mais ou menos na cabeça jogadores que nós vamos prorrogar o contrato, jogadores que a gente pode prorrogar para poder emprestar e continuar como ativo do clube, jogadores que já saem em definitivo, de repente a gente empresta algum jogador, também é uma possibilidade, mas o número ideal assim a gente não tem. O que a gente não quer é ultrapassar ali 30, 32 jogadores dentro do elenco, para que não fique um elenco muito carregado, muito cheio, e a gente acabe não aproveitando todos como é necessário. Arley, se você me permite, você já anunciou algumas contratações, né, que já vinham sendo faladas. Se você pudesse detalhar os critérios dessas contratações. Eu não vi o senhor falando em Léo Reis, mas já há uma informação que ele está acertado. Não está acertado ainda? Não, o Léo é um atleta... E sobre meia, porque o Rafinha saiu, o Santa vai atrás de um camisa 10? O Léo é um atleta que já foi contactado, é uma contratação que não é uma contratação fácil. O Léo recebeu muitas sondagens, tem times importantes também atrás do Léo, e é um atleta que a gente gostaria de contratar. Léo foi um atleta que se destacou bem no Campeonato Mineiro, assim como Eurico, foi um dos grandes destaques, né? E nós precisávamos também de mais um zagueiro com a qualidade e a competência que o Eurico pode apresentar. E os outros atletas que nós tivemos foi o Tanque, um atleta com um perfil muito bom, forte e um atleta que vinha com ritmo de jogo, e a gente precisava, né, fazer a inscrição de atletas que a gente conseguisse dentro do que a gente imaginava e que pudesse já chegar para jogar. Então são essas as nossas colocações. O Favela fez um campeonato paulista maravilhoso, nós estamos tendo também, passou o retorno do Yuri, lateral, né? O Yuri fez um belíssimo campeonato paulista, o Yuri está de volta, e o Jonatas foi outro atleta que esteve junto com o Felipe e fez um ótimo campeonato paulista, um jogador de marcação, um jogador de muita pegada, fez jogos grandes. Então foi esses os critérios que nós usamos. Camisa 10, com certeza, com a saída do Rafinha, a gente tem que buscar mais jogador para meia, como eu disse, né? As posições que a gente precisa atacar mais são essas posições que a gente tem mais carência, e são posições que está mais vulnerável para cartão, para lesões, e sem dúvida nenhuma, com a saída do Rafinha, a gente está no mercado também para procurar mais um camisa 10. Arley, o Santa Cruz na primeira fase jogou um futebol que a gente esperava que ia ser campeão, a gente estava vendo que... Mas depois que ele alcançou os objetivos, que para mim o objetivo teria que ser campeão pernambucano também, o Santa Cruz relaxou, porque já tinha conseguido a Copa do Brasil, a Série D, tomara que não jogue a Série D no próximo ano, jogue a Série C. Foi um relaxamento que teve da equipe? A gente não pode dizer relaxamento, né, João? Porque, veja bem, qual atleta que não quer ser campeão? Qual atleta que
que tem a oportunidade de ser campeão por uma equipe tão expressiva, marcar o seu nome na história do Santa Cruz e, acima de tudo, no cenário. Porque foi uma conversa que eu tive com todos esses atletas. Eu falei com eles, falei, olha, até agora nós disputamos um brilhante campeonato, fizemos uma campanha impecável, mas os estaduais estão acontecendo por todo o Brasil. Agora nós entramos na vitrine, nós entramos para realmente vocês serem olhados, serem destaques, serem atletas que o Brasil vai parar para poder assistir, porque não são muitos os jogos que ficam disponíveis, né? São jogos daqueles que realmente chegaram numa fase exclusiva. Então eu não posso dizer relaxamento, eu posso dizer que as coisas realmente não deram certo e nós não estamos aqui nos eximindo de erro nem nada não. Nós acertamos juntos e erramos juntos e realmente foram 2 jogos bem ruins. Arley, a questão de contratações, mais uma vez, trazer aqui esse ponto. O Santa Cruz tem alguma parceria com outros clubes do lado do eixo, São Paulo, Flamengo, para poder trazer alguns jogadores destaques que estão no banco de lá? É difícil você conseguir trazer jogadores em parceria que são destaque de outros clubes, por quê? Vou te explicar. Principalmente, como você falou, são atletas que os empresários e que eles ficam sempre atentos a uma série mais alta, né? Digamos ali, série B e alguns ainda aceitam jogar a Série C. Então, esse é o grande problema, quando mesmo com toda a potência, com toda a força da camisa do Santa Cruz, nós ainda encontramos muita dificuldade. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque daqui a pouco esses atletas eles não encontram o cenário que eles almejam e daqui a pouco podem surgir como opção. Mas a gente não trabalha nos iludindo, né? Nós vamos realmente atrás daquilo que pode se concretizar, porque senão a gente fica sonhando e acaba perdendo as oportunidades que passam aqui. E elas já não são muitas, né? Arley, na coletiva do Itamar, na semana passada, no sábado, ele disse que iria entregar um relatório com a avaliação dele, do elenco, do que foi o campeonato na visão dele. E aí você falou agora do processo de reformulação que o elenco está passando. Ele já entregou esse relatório, já passa esse mapeamento dos jogadores que vocês pretendem prorrogar o contrato, já passa por esse relatório entregue pelo Itamar, se foi entregue ou não? Não, ainda não foi, e realmente você está correto, mas nós vamos trabalhar nisso o mais rápido possível. Nós já vamos fazer reunião de trabalho hoje, vamos fazer reunião de trabalho amanhã e nós queremos o mais rápido possível poder botar todo esse planejamento para poder andar. Nós precisamos realmente da competência e da visão do professor Itamar dentro daquilo que é interessante a gente já atacar o mais rápido possível, dentro dessa reformulação, dentro desse novo planejamento, e a gente ir também no mercado para buscar essas peças pontuais. Mas isso a gente deve fazer o mais rápido possível, porque nós já demos 3 dias de folga e agora a gente não para mais. E aí, galera, gostou do vídeo? Então, dá um like pra gente, ativa os sininhos, se inscreve no nosso canal e todo vídeo que for postado aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, você fica por dentro em primeira mão aqui do nosso Multiplay. Tchau, galera!